Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores e o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 10 de dezembro é do volume 11, os trechos 112 e 113. Trecho 112, 21 de novembro de 1915. O homem obriga Deus aos castigos. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que vi a meu sempre amável Jesus, lhe pedi que, por piedade, mudasse os decretos da divina justiça. E lhe disse: meu Jesus, não mais meu pobre coração desfaz-se a ouvir tantas tragédias. Jesus, basta, são tuas queridas imagens, teus amados filhos que gemem e choram, se doam sob o peso de meios quase infernais. E ele, a minha filha, porém, tudo que de terrível acontece agora, não é mais que o esboço do projeto. Não vê que amplo giro estou traçando? O que será quando executar o projeto? Em muitos lugares se dirá, aqui estava tal cidade, tais edifícios. Haverá lugares totalmente destruídos. O tempo urge. O homem chegou a obrigar-me a castigá-lo. Quis quase desafiar-me, incitar-me. E eu tive paciência, mas todos os tempos chegam. Não me quiseram conhecer por amor e misericórdia, me conhecerão então por via de justiça. Portanto, coragem, não se abata tão cedo. Pois é, né, Jesus? Forte, né? É isso, né? Deus não quer castigar, mas tá terrível a situação, né? Tá terrível, as pessoas incitam a Deus, né? Praticamente dizem, envia castigo, né? Com as posturas, né? Com o modo que estão vivendo, com as ingratidão, as ofensas, pecando aí, vivendo a vida aí desordenada. Então, elas incitam, né? E daí tudo que Jesus fala, quis quase desafiar-me, incitar-me, né? Então, as próprias pessoas que obrigam ao castigo. Então, não tem como ele mudar o seu decreto, né? Que a Luísa pedindo para mudar seus decretos. Não dá, não dá. O homem, ele só desperta, só acorda para a realidade quando, né? Como tem outros trechos que ele fala, quando toca a pele, né? Quando os castigos chegam até ele, quando fere a ele, quando acontece algo ali, né? Com ele ali. Então, ele dá uma sacudida, faz a pessoa despertar, ver, né? A realidade, porque ela saiu da realidade e está vivendo,
no seu mundo, da sua forma, do jeito que ela imagina, do jeito que ela quer. Então, se não houver a justiça, se Deus não derramar a justiça, o homem não volta à realidade mesmo, né? A realidade do fato, né? Do que é cada coisa, do que é, sabe? Então, não tem como mudar, né? Então, imagina só, isso aqui era no tempo de Luísa, que era só um esboço do projeto. Então, imagine aquilo lá, que tudo que a gente conhece da história, né? Das guerras que teve, né? Que a Luísa viveu as duas guerras, né? Então, imagine só guerras, doenças, tanta coisa acontecendo, né? Que ele fala, tanta coisa, meu Deus do céu, terremotos e não sei o que, era muita coisa, né? Que ele fala. Isso é só um esboço, então imagina o que é o projeto. Para você ver que o grau de ofensa, o grau que se encontra assim, sabe? Deus está sendo muito paciente. Deus está tendo muita paciência, demais, demais, porque ele constantemente é constantemente ofendido, né? Constantemente Deus é incitado a castigar. E ele está se segurando, tendo paciência, mas todos os tempos a paciência chega uma hora que basta, né? Vai chegar uma hora que ele vai dizer basta, porque ele essa paciência toda de Deus é dando tempo para o homem, é dando tempo para as criaturas se corrigirem ali, né? Dando tempo aí para se arrependerem, se converterem, dando tempo para as almas. Porque é como ela fala aqui, são tuas imagens, teus filhos. Pois é, porque ele ama muito a imagem dele e ele ama muito cada alma. E custou muito para ele, cada alma. Então ele não quer perder nenhum. Então ele usa, nossa, de uma paciência invencível, assim, de uma paciência, porque ele não quer perder nenhum e ele, por amar tanto, tanto, ele usa da paciência, mas basta, né? Tem um limite, né? Então, se a pessoa, ele tá falando aqui, não me quiseram conhecer por amor e misericórdia, né? Então, é tanto que ele fala que esse é o tempo da misericórdia, nesse tempo que a gente vive. Então, as pessoas não quiseram saber de Deus por via do amor, da misericórdia, né? Então, não tem outra maneira. Se não quiseram conhecer nesse tempo de misericórdia que ele está dando, se não quiseram conhecer o amor dele por via de amor, então que tem que ser por castigo, por justiça. Se não conhece ele por amor, por meio do amor e na misericórdia ali, vai conhecer na justiça. Vai conhecer a Deus por meio da cruz, dos sofrimentos. Portanto, coragem, não se abata tão cedo. Então, né, é necessário, não tem jeito, é necessário, né? Trecho 113, 10 de dezembro de 1915. A alma deve fazer suas as orações, as obras, os sofrimentos de Jesus e todo o bem que produziram. Sentia-me aflita, porque meu doce Jesus, minha vida, meu tudo, não se fazia ver. Eu me lamentava. Se me fosse possível, queria ensurdecer com meus lamentos ao céu e à terra para movê-la à compaixão de meu pobre estado. Que grande desventura conhecê-lo, amá-lo e ficar privada dele. Pode-se dar desventura maior? Mas enquanto me lamentava, o bendito Jesus, fazendo-se ver em meu interior, disse-me com um aspecto severo, ó, Jesus bravo com ela aqui, porque ele já tinha explicado para ela lá, né, no trecho anterior, essa privação toda que ela vive, né, por questão de que ele está derramando sua justiça. Ele precisa castigar, né, a humanidade devido aos pecados, né, às ofensas. Então, é necessário para corrigir, é necessário para iluminar as almas. E ela mais uma vez está aqui tá reclamando, né, porque toda essa privação dela é porque ele está castigando e ela não queria que ele castigasse no outro, mudasse os seus decretos, tudo mais, né. E aqui ele chegou com um aspecto severo. Minha filha, não me tentes, tá vendo? É como se estivesse tentando a Deus. Se você está me testando, né, não me tentes, porque ele já explicou.
né? Ele já explicou o porquê da privação, para que da privação, o que ela está passando, sabe? Já explicou para ela. E a importância, né, da justiça, dos castigos, porque ele precisa castigar. Então, ele explicou, né? Então, é por isso que ele está falando, não me tentes, né? Já te disse tudo para te fazer ficar tranquila. Ó, então ele já trouxe a situação ali, explicou para ela não ficar perturbada. Não tá se agitando tão cedo como ele falou no outro, né? Pois isso exige minha justiça. E te expliquei também as razões. Primeiro, você não acreditou que era para punir, pelo que eu não vinha, como de costume. Então, ela achou que Jesus não queria mais saber dela, né? Não era porque ele estava punindo, né? Ele não vinha porque ele precisava derramar a sua justiça, né? Então, ela não acreditou, olha só, meu Deus. Primeiro, você não acreditou que era para punir, pelo que eu não vinha. Então, ela não acreditou. Ela não acreditou em Jesus, que essa privação, que ele não estava vindo ver ela, porque ele precisava castigar, como de costume. Porque você não ouvia que no mundo acontecia grandes castigos. Porque ela não ouvia, porque como ela não via os grandes castigos, não via, não ouvia, não chegava até ela, então ela achava que Jesus estava enganando ela, tipo assim, mentindo para ela, né? Não acreditou. Porque não chegava até ela, não ouvia, né, o que acontecia. Aí ela tá falando, mas agora você ouve. E apesar disso, duvidas ainda. Olha só, não é isso tu me tentar? Né? Meu Deus do céu. Por isso que ele chegou tão severa, né? Porque ele explicou e ela não acreditou nele, né? Eu tremia ao ver e ouvir Jesus tão severo, imagina. Meu Deus. E para me tranquilizar, mudou seu aspecto e toda benignidade acrescentou. Minha filha, coragem. Eu não te deixo. Aí lá vem ele de novo, né? Veio severo, dar uma correção nela, mas depois ele veio ali tranquilizar ela, né? Primeiro ele deu a correção e depois tranquilizar ela. E mais uma vez ele vai dizer que, minha filha, não te deixe, tô aí, né? Mas é isso, né? Na hora da privação a pessoa esquece, né? Parece que esquece no momento ali da dor, a pessoa, né? Parece que dá um delete, né? Parece que apaga aquilo que Jesus ali, né, falou e a pessoa fica ali paralisada, né? Na situação, no que está sentindo, naquela dor, na dor, e não presta, sabe? E não lembra ali, não vem ali o que Jesus ensinou. Às vezes as pessoas esquecem, né? Esquecem no momento da dor, né? Cadê minha filha? Coragem, eu não te deixo, mas estou dentro de ti. Então, mais uma vez ele está explicando, né? Ainda que nem sempre me vejas, e tu, jun, e tu juntaste sempre comigo. Então, você não me vê, você não me vê visivelmente, mas eu estou aí dentro de você, né? Nós estamos unidos, estamos juntos, estamos sempre juntos. Se fizeres a tua oração, corre na minha e faz a tua. Então, tomar posse, né? Assim, quando a gente faz as orações na divina vontade, né? Corre nas orações de Jesus, né? Nas orações na divina vontade. Corre nas orações de Jesus e faz como se a oração de Jesus fosse nossa. A gente toma posse das orações de Jesus, né? Toma posse das orações e ali dos bens, os frutos, os méritos ali daquela oração, né? Jesus, ele doa, ele dá os méritos das suas orações. Quando a gente une as nossas orações com a dele, né? Assim como tudo que fiz com as minhas orações. A glória que dei ao Pai, o bem que impetrei a todos. Tá vendo? Então, tudo que Jesus fez, a pessoa toma posse, toma como coisa sua. Quando a gente corre, né, as nossas orações, os nossos atos, os passos, os pensamentos correndo de Jesus, né, toma a vida de Jesus, né, e toma como sua. E a vida de Jesus se repete na nossa. Então, ele está dizendo que tudo que ele fez, né, a glória do Pai, que ele deu ao Pai, os bens, né,
os frutos, os méritos também, tudo, né? Tudo a gente toma posse de tudo, né? Ele dá, né? Então, corre, né, nesse ato ali que a alma está fazendo a divina vontade, né? Impetreia a todos e tu o farás. Se obras, faze que o teu ato corra no meu. E este o faça seu, o faça teu, né? Então, né, para tomar posse tem que ali correr todos os atos, né? A gente fazer correndo ali na vida de Jesus, em tudo que Jesus fez, repetindo, né? A repetição da vida de Jesus, né? Então, as orações que ele fez ser as nossas orações, os passos, todos ali, todas as coisas, né? A gente fazer em Jesus, todas as coisas, né? E tudo tu terás, então tudo será nosso. A gente toma posse de tudo, dos bens, dos méritos, da glória. Ele dá tudo, né? Ele não fica nada para ele. Ele dá tudo, né? Se obras faze que o teu ato corra no meu, e este faça teu. Né? Este ato faça teu, né? O ato de Jesus. Né? A gente unindo ao ato dele. Assim terás em teu poder todo o bem que fez a minha humanidade, que santificou e divinizou tudo, né? Então a gente sabe que Jesus, todos os atos, né? Todos os atos, ele divinizou cada ato, né? Na sua vida ali, ele divinizou tudo. Divinizou e santificou. Então todo esse bem, tudo que Jesus fez, né? Na sua humanidade, na sua vida, tudo que ele viveu aqui, tudo isso vai, né? A alma na divina vontade, divina junta, toma posse de tudo, né? Então tudo ela toma posse como seu, né? Se sofres, teu sofrer corra no meu, e este o faça teu. Então, se sofre, né? Os sofrimentos sejam os sofrimentos de Jesus, né? A gente sofre, sinta essa mesma dor de Deus, né? Não um sofrimento ali de apegos humanos, coisas humanas, né? Mas sofrimento de Deus, sofrimento divino, né? A gente ali tá ali prestando atenção em Deus, nos propósitos de Deus, na dor de Deus, no que Deus está mostrando, o nosso sofrimento sendo dele. Então, a gente tá correndo na dor dele, no que ele sofreu também na sua humanidade. Então, e esse sofrimento, né? Todo o bem, os méritos de tudo, essa dor, esse sofrimento correndo no de Jesus, sentindo essa mesma dor dele, né? Aí ele tá dizendo que tudo bem, né? É teu, né? Tudo bem é nosso. A gente toma posse como nosso, né? O Pai olha, né, ali e recebe aquele ato, né? Porque ele tá vendo correr no ato da criatura, a vida de Jesus ali, né? A vida de seu filho se repetindo na criatura. Então ele recebe, né? As reparações, esses atos, né? Toda a glória, né? E assim terás em teu poder todo o bem que fiz na redenção, muito grande, né? Com isto tomarás os 3 pontos essenciais da minha vida. Os 3 pontos que ele falou aqui, né? Foi a oração, sofrimento e teve outro aqui, não foi? Os 3 pontos essenciais da minha vida. E à medida que o fizeres, sairão de ti mares imensos de graça que se derramarão para o bem de todos. Então, é se unir a Jesus, né? Não ficar em oposição. Se ele está castigando, né? A gente tem que procurar ali fazer companhia a Jesus, né? Então, é como a Aline falou, que ele está resumindo o que é a vida, que, do Filho da Divina Vontade, que é viver na Divina Vontade, né? Ele está resumindo aqui. Então, a gente não tem que estar entrando em oposição, né? Que como estava acontecendo aqui, né? A Luísa aí aqui reclamando com Jesus, né? Mas é isso, é fazer companhia a Jesus, né? É estar fazendo companhia a Jesus ali. E, e a gente, né, assim, nessa concordância e nessa companhia, unido ao querer de Deus, né? E um exemplo dos castigos, está precisando castigar, fiat, né? É entender que é importante, tem para quê, e é para o bem, é para a salvação das almas. É para salvar as almas, então, né? A gente tem que estar entrando em oposição, por mais doloroso que seja, né? Porque Jesus sofre, ele não fica feliz de castigar, e a gente sofre também junto com ele, sente essa dor dele, porque a gente sabe o quanto ele ama, e que se depender dele, ele não castigava ninguém. Mas só que, né, o homem incita a Deus e pede, né, os castigos, né, por essa rebeldia. Então, por amor às criaturas, ele precisa castigar e a gente precisa entender isso, né? E concordar, fazer companhia a ele, né? E esse ato ali de
correspondência de concordância, né, de fiat, de unir ao fiat divino, esse bem, né, é de tomar posse desse bem, né, porque Jesus na sua vida, ele também concordava com o Pai, ele ali fazia as orações, se unia com o Pai ali pelo bem das almas, né, e ele sofria, que ele via que os castigos, quantos homens sofriam ali, né, por causa dos seus pecados, e o castigo precisava castigar, e às vezes até ele fazia as orações, né? Ele fazia as orações de reparação, pedia perdão ao Pai, e aquele ato ali, né, produzia o fruto ali, e aí ele pedia para o Pai abençoar, para dar, levar luzes para essas pessoas. Então essa vida se repete, né? Se repete, a vida de Jesus se repete, onde a gente toma posse de todo esse bem que Jesus viveu em sua humanidade, né? Todos os méritos, a glória, os frutos de tudo que Jesus fez na redenção. Então, corre no ato da criatura ali, né? A vida dele se repete e esse bem é derramado. Quando a gente faz essa companhia para Deus, corresponde a Deus, né? Corresponde a Jesus ali nos atos, concordando no fiat, mesmo que seja ali os castigos, né? Dores, sofrimentos, né? A gente sofre junto com ele, sente a dor, né? Porque ele sofre ao castigar, ele não fica feliz ao castigar, a gente sente esse sofrimento dele, mas, né? Essa concordância e essa correspondência, né, tem um bem, né, vem, produz frutos que né, essa companhia, essa correspondência, o bem é derramado, como ele está falando, o bem se derrama para todos, né? E eu verei a tua vida não como tua, mas como minha. Então ele vai olhar, né? O pai vai olhar ali, eles vão olhar para aquela alma e vai ver a vida dele correndo, né? A vida dele acontecendo, a vida dele se repetir, continuar nessa alma, nesse filho da divina vontade, né? Que está ali concordando com ele, fazendo companhia para ele, entendendo, né? Não entrando em oposição com ele, mas ali, né? Ele está vendo a vida dele se repetir, dando continuidade ali, a alma ali, fazendo as orações que ele fazia, se unindo às orações dele, ao sofrimento dele ali, né? Olhando para ele, tudo fazendo ali por ele, nele, né? Por causa dele ali, nos propósitos dele, sentindo a dor dele, então, tudo para ele, né? Então ele vê a vida dele ali. Ele não vê a nossa vida, mas vê a dele em nós, né? Muito lindo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 11. O homem obriga Deus aos castigos. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que vi a meu sempre amável Jesus, lhe pedi que, por piedade, mudasse os decretos da divina justiça. E lhe disse: decretos da divina justiça. Mudar os decretos da divina justiça. Meu Jesus, não mais meu pobre coração desface ao ouvir tantas tragédias. Jesus, basta, são tuas queridas imagens, teus amados filhos que gemem, choram,
se doam sob o peso de meios quase infernais. E ele, minha filha, porém tudo o que de terrível acontece agora não é mais que o esboço do projeto. Não vê que amplo giro estou traçando? O que será quando executar o projeto? Em muitos lugares se dirá: aqui estava tal cidade, tais edifícios. Haverá lugares totalmente destruídos. O tempo urge. O homem chegou a obrigar-me a castigá-lo. Quis quase desafiar-me, incitar-me, e eu tive paciência. Mas todos os tempos chegam. A paciência chega num limite. Não me quiseram conhecer por amor e misericórdia. Me conhecerão então por via de justiça. Portanto, coragem, não se abata tão cedo. Misericórdia, Senhor. Gente, mas a gente vê cada coisa que você fala assim, meu Deus, é o que Jesus está falando aqui. O homem desafia Deus num grau assim tão extremo. Meu Deus, que situação que tá. O homem não quer conhecer Deus pela misericórdia, não quer. Vai conhecer pela justiça. Ele fala, ela estava vendo coisas terríveis acontecendo. E ele falou, é só o esboço. E a gente ainda continua vendo tudo que a gente está vendo, os castigos, rumores de guerra, mas ainda vai piorar a purificação, né? Vai ser mais forte ainda a purificação. E é o homem que obriga Deus, ele está falando aqui, ó, o homem obriga Deus aos castigos, porque ele não se converte. Ele não se converte, só fica pior. Ontem eu vi uma notícia que eu fiquei assim chocada. Mas ao mesmo tempo eu vi aquilo que Jesus falou no Kairos. Eu que estou reinando. Tudo que está acontecendo, desse jeito que está acontecendo as coisas, eu que estou reinando. Eu vi uma notícia assim. Gente do céu, a mulher pegou um feto, um bebê já formadinho, formadinho. Dá pra ver ele direitinho assim. Ela colocou, ela não sei como que ela tirou esse filho, abortou em casa, colocou numa sacolinha de mercado e levou no lixo. E jogou lá no lixo. Gente do céu. Ela jogou no lixo o bebezinho, o feto. Meu Deus. E aí uma câmera filmou ela levando o bebê no lixo. E aí o pior, um cachorro pegou, o pior não, assim, o que aconteceu? O cachorro pegou a sacolinha farejando o lixo, pegou a sacolinha e levou numa rua onde tava vários vizinhos, assim, um que conhece o outro. E aí o cachorro chegou com esse bebê na boca, na sacolinha. E aí as pessoas achou estranho que ele tava segurando na boca. Quando viu era um bebê. Meu Deus do céu, fiquei assim, chocada. Mas, gente, a hora que eu tô contando essa história, eu não sei, é estranho. O que que o senhor tá querendo mostrar, Senhor? Tô contando essa história e eu não tô entendendo o que o senhor tá querendo falar. Porque eu tô contando essa história, eu tô vendo assim, o que essa mulher fez, Senhor? O que que ela fez? Ela abortou, mas eu tô vendo assim, qual o motivo que levou ela a fazer isso? A fazer isso, pegar um bebê e jogar no lixo. Meu Deus. Onde que chega o ser humano, né? Quando não... O que que Deus está mostrando pra gente? Onde chega o ser humano quando vive fora da vontade de Deus, né? O que acontece com o ser humano? É um castigo, gente. A gente tá vivendo, é um flagelo. É um flagelo. O pior flagelo não é só... O pior flagelo não é só Deus, não é só terremoto, guerra, é, uma cidade, assim,
Não é só esses flagelos que a gente vê a natureza contra o homem, né? Inundação, seca, fome. O pior flagelo, gente, é a gente ver o ser humano sem Deus. É o homem se retirar, o Deus se retirar do homem. Aí a gente vê essas atrocidades, a gente vê essas coisas que a gente fica assim, de queixo caído. O pior flagelo terrível. O que a gente está vendo é um flagelo. Os pecados tão abomináveis. Porque o homem, ele só faz o bem, só sai algo bom de alguém se é a graça de Deus. Pela graça de Deus. Todo o bem provém de Deus. Todo, todo. Um beijinho que você dá no seu filho. Uma mãe que cuida do filho. Uma mãe que cuida do filho, que tem o filho, que se sacrifica pelo filho, que dá a vida pelo filho. Isso não é da mãe, isso é de Deus. Esse amor é de Deus. Uma mãe que dá a vida pelo filho, que amamenta direitinho, que se não tem o leite, vai lá e compra o leite, como Jesus está falando, né? Que a Ruth está vivendo esse momento de maternidade, que é a vontade dele, que o bebê precisa de atenção agora. E aí tem que ficar, tem que fazer tudo por amor a Deus, ver tudo isso, harmonizar isso com a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Então, todo esse amor que a gente cuida do filho direitinho, amamenta, o peito sangra, e mesmo assim a gente está lá dando leite, isso é amor puro. E isso vem de Deus. Quando aí Jesus fala que. E às vezes até as pessoas assim, que não são cristãs, que não acreditam em Deus, até ateus, cuida do filho direitinho. Imagina, uma pessoa, ela é ateu, ela fala que Deus não existe. Ela não acredita em Deus. Mas mesmo assim ela está cuidando do filho. E ela dá o sangue pelo filho. Isso também vem de Deus. Mesmo ela sendo obstinada falando que Deus não existe, que não reconhecendo que é Deus, mesmo assim é Deus. Agora, se Deus se retira, só sai do homem coisas terríveis como essa. Uma mãe, a mãe, ela é mãe, ela saiu dela. Ela pega e joga no lixo. Ela pega e joga no lixo. O filho. Tira ele, nem sei como que ela fez. Ela tirou o bebê, abortou o feto, formadinho, grandão já, grandão. E jogou na sacolinha. E o povo lá viu, quando o cachorro chegou, que eles viram que tinha na sacola, eles ficaram todo mundo arrasado. Todo mundo da rua arrasado. Os pais lá que não tem condição de ter, que já tentou ter filho de todo jeito e não consegue, tudo chorando. Como assim? As crianças, viu? As crianças viu. Uma coisa terrível. Aí a gente vê, todo bem vem de Deus, todo bem, todo bem. Se não vem, então é um flagelo. Aí Jesus fala no livro do céu que a situação, ele fala assim, que vai retirar a graça dos maus. Aí a gente sempre fica, que isso, Jesus, tirar a graça dos maus? Porque aí a gente vai ver Deus deixando o homem livre, 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 assim. Ele, claro que a gente é livre, todo mundo é livre. Mas ele não, o homem não recebendo essa influência, da graça, sabe? E aí faz só o mal. Aí sai essas coisas absurdas. Aí a gente vê cada absurdo. Meu Deus, que situação. É muito triste. Mas aí o que vai acontecer ainda, como Jesus falou, é só o esboço. Isso é só o esboço. A gente ainda vai ver, ainda vai acontecer os segredos lá de Medjugorje. Tudo que Jesus está falando aqui. Vai se cumprir o plano dele para purificar a terra. Aí eu fiquei, nossa, à noite, conversando com Jesus. Não, a gente dorme e ao mesmo tempo tá conversando com Deus. E aí eu tava ouvindo o podcast da Bíblia e tá na parte do sacrifício, da instituição do sacerdócio da tribo de Levi, né? Tá na parte do Levítico.
E aí lá explicando como que é o sacrifício, né? Oferecendo sacrifícios, toda aquela parte lá de oferecer o sacrifício, do sacerdócio. Aí o padre explicou uma coisa interessante. É muito importante a gente entender essas coisas, né? Interessante o que ele falou. Por que que a tribo de Levi, que era sacerdote? Por que que os sacerdotes todos vinham da tribo de Levi, os descendentes de Arão? Porque quando aconteceu lá a idolatria lá do bezerro de ouro, que Moisés subiu no Monte Sinai para receber lá as tábuas da lei, que ele desceu e o povo estava adorando o bezerro de ouro, foi a tribo de Levi que lutou, que defendeu, que lutou nessa situação do pecado do povo da idolatria. E antes disso, antes dessa instituição lá do sacerdócio da tribo de Levi, antes disso, os pais que ofereciam o sacrifício. Os pais que ofereciam o cordeiro, o sacrifício pelos pecados. Cada pai de cada família. Mas depois que aconteceu esse pecado da idolatria, aí passou para a tribo de Levi, para os levitas. Aí o Aí esses dias, que eu tô falando tudo isso, vou chegar lá. Aí esses dias aí entra sempre no pecado dos sacerdotes. Esses dias, aquela história, aquele tema que a gente estudou, falou da guerra, que a Nossa Senhora estava chorando. E aí ela fala, se não tiver guerra, como que vai converter os sacerdotes? A gente estudou bastante sobre aquilo, que os piores pecados, o que mais clama justiça é os pecados dos sacerdotes. Aí depois disso, Jesus falou um dia assim, colocou no meu coração assim, eu vi a cena assim, o padre oferecendo o sacrifício de Cristo, mas ele está em pecado. Como que ele oferece o sacrifício em expiação de todos os pecados se ele está em pecado? É uma desordem muito grande, é uma coisa assim, desordenada ao extremo. Tanto que aí que eu falei lá que Jesus estava mostrando o que aconteceu no Antigo Testamento. O, o, Passou para a tribo de Levi o sacerdócio porque eles estavam lutando contra a idolatria, não estavam idolatrando. Antes os pais todos ofereciam sacrifício, mas eles caíram no pecado da idolatria, o bezerro de ouro. Então aí eu falei, Jesus, mas então o que acontece então? Porque tem um monte de padre que tá no pecado. Aí o sacerdote é Cristo, né? E o sacerdote é Jesus. É Jesus que é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício. Mas o sacrifício é oferecido pelo padre, né? Mesmo ele estando em pecado. Mas Jesus que supriu tudo. É Jesus que supre tudo. Por isso que se não fosse Jesus, meu Deus, não tinha como. É Jesus que supre tudo. É Jesus que tomou sobre si, ele que oferece, ele que ofereceu em nome de todos os sacrifícios, e esse sacrifício é renovado em cada Santa Missa. Ele que tomou, que equilibrou a justiça, que aplacou a justiça. Aí essas crianças, né, a gente vê essa situação das crianças, essa criança. Ah, e teve outro que eu vi, porque ontem eu vi o vídeo dessa criancinha no saquinho, na sacolinha do mercado. E E a história de um menino também que eu fiquei chocada, um menino de 6 meses. Gente, meu Deus do céu. Um menininho de 6 meses. Não, que 6 meses? Ele tinha 50 dias. 50 dias de vida. O menino morreu. Morreu. Chegou no hospital morto, né? E aí o hospital sempre faz os exames para saber a causa da morte. No laudo da causa da morte dele, ele foi. Aí apareceu lá sinais de espancamento, de arrancar o cabelo dele, o cabelo, queimadura, é, queimadura
ele tinha vários hematomas, apertaram ele tanto que ficou assim, eles quebraram os ossos dele, os ossos, arrancaram o cabelo. Apertou ele tanto que ele ficou com contusões assim profundas. Ele teve hemorragia interna. Ele tinha mordidas, mordidas. E assim, na reportagem nem falava tudo isso. Falou que ele foi. Tinha um monte de coisa, mas aí eu li, tinha no vídeo, uma parte do atestado de óbito dele. Aí eu li tudo que tinha assim. Meu Deus, o menino foi torturado. Ele morreu. Aí a mãe foi presa, a mãe tá presa. E ela falando, não, eu amava meu filho, eu cuidava dele, ele não sei o que lá, injustiça, eu tá presa, não sei o que, mas o laudo fala outra coisa. E aí apareceu áudios dela xingando o menino, xingando ele, brigando com ele. Os vizinhos gravou áudios dela falando assim, eu vou, essa droga desse menino, esse moleque não para de chorar, um monte de coisa ela falando. E falando pro pai assim, eu vou deixar ele com você. Se você não pegar ele, ele que vai sofrer. Umas coisas assim horríveis. Aí eu fiquei a noite, assim, eu fiquei a noite pensando tudo isso que eu tinha visto desse menininho. Meu Deus, ele foi torturado demais, Senhor. Esse menininho de 50 dias e esse outro na sacolinha, né? Um monte de coisa. Fiquei sempre pensando nisso a noite toda. Aí, quase, quando eu tava quase acordando, aí Jesus me lembrou do que ele falou pro Pedro. A terra é um altar de sacrifício. A terra é um altar de sacrifício. E os inocentes são oferecidos em sacrifício por expiação dos pecados do mundo. Então, assim, é, juntou tudo, né? Na hora que eu estava ouvindo o Levítico, Jesus só falou assim: presta atenção, só presta atenção. E aí ele veio falar que o sacrifício, o que acontece hoje é o sacrifício. Essas crianças são vítimas. Mas eles falam, nossa, mas assim, como assim, né? Gente, mas do jeito que. Aí eu fiquei pensando nesse menininho, né, de 50 dias, se ele vivesse, que ia ser, que ia acontecer com ele? Só Deus é que sabe. Se ele continuasse vivendo num ambiente assim. Então ele foi uma vítima, inocente, e Deus transforma todo esse mal em bem. Então é isso, é. Toda a. O homem obriga Deus aos castigos por causa de tanto pecado. Muito pecado. A alma deve fazer suas as orações, as obras, os sofrimentos de Jesus e todo o bem que produziram. Sentia-me aflita porque meu doce Jesus, minha vida, meu tudo, não se fazia ver. Eu me lamentava, se me fosse possível, queria ensurdecer com meus lamentos ao céu e à terra, para movê-lo à compaixão de meu pobre estado. Que grande desventura conhecê-lo, amá-lo e ficar privada dele. Pode-se dar desventura maior? Mas enquanto me lamentava, o bendito Jesus, fazendo-se ver em meu interior, disse-me com um aspecto severo: Minha filha, não me tentes. Já te disse tudo para te fazer ficar tranquila. Te disse que quando me abstenho de vir, é porque devo apertar nos castigos, pois isto exige minha justiça. E te expliquei também as razões. Primeiro, você não acreditou que era para punir pelo que eu não vinha, como de costume, porque você não ouvia que no mundo aconteciam grandes castigos. Agora você ouve. E apesar disso, duvidas ainda? Não é isto me tentar? Muito interessante isso que ele falou, né?
Então ela tava aflita, falando que a vida dela era a maior desventura, não podia dar uma maior desventura. E se lamentava. E Jesus falou: Não me entende. Eu já te disse tudo para te fazer ficar tranquila. Olha só, gente, eu já te disse tudo para te fazer ficar tranquila. Já te disse. Então, a gente tem que ficar com o que Jesus disse. Não ficar aflito. Você está aflito por causa de alguma coisa. Mas Jesus já disse tudo. Já disse tudo para você ficar tranquila. Pode acontecer uma situação que que você está vivendo uma situação. Vou pegar o exemplo da Ruth, porque é o que está mais fresco, né? Da Ruth. A Ruth, por exemplo, um exemplo, ela está lá aflita. Vamos pensar que ela estava aflita. Não estou falando que ela tá. Vamos pensar que ela está aflita por causa da situação que ela está vivendo. Ela está mudou totalmente a rotina dela, totalmente, virou 360 graus. Então, ela não tem mais tanto tempo para meditar e ela está cuidando da criança. Aí ela fica aflita porque não consegue meditar, não consegue acompanhar o grupo, não consegue participar da live. Aí Jesus veio através da Aline e falou para ela: fica em paz, por quê? Porque é o momento de você cuidar da sua filha, você tem que cuidar. E agora você fica mais ausente do grupo, das meditações, faz quando der, mas assim, a prioridade agora é você ficar com a filha, com sua filha. Ela acabou de nascer. Ela pensa que ainda está na barriga. Ela não sabe. A criança demora para entender que saiu da barriga da mãe. E ela se alimenta do seu peito. Então, ela está se adaptando ainda ao mundo fora do útero. Então, assim, tem essa questão de ficar mais com o bebê. Aí, beleza, Jesus já falou tudo, já te disse tudo, já falou tudo, explicou a situação. Aí pensa assim, uma suposição, a Ruth continua aflita, continua lamentando, continua aflita. Eu quero meditar, eu não consigo, essa criança não cala, pensa que ela fica aflita, aflita. Aí Jesus vai falar: Minha filha, eu já te disse tudo para você ficar tranquila, que essa é a minha vontade. Eu já te disse tudo, então fica com o que eu te disse, né? Tipo assim, é um exemplo, assim. Numa situação, e aí isso cabe em muitas situações que a gente vive. Eu não, minha vida é bem corrida, eu tenho muita coisa para fazer, mas Jesus já me explicou sobre isso, da minha vida, de tudo, tudo. Aí, se eu continuar aflita, ele vai falar: Eu já te disse tudo para você ficar tranquila. Vive da palavra que eu te falei. Vive do que eu te falei. Eu já te disse tudo para você ficar tranquila. Então, eu já te expliquei qual é a situação, eu já te expliquei a sua vida, eu já te expliquei os propósitos de tudo. Eu já te expliquei o que eu quero de você nessa situação. Mas ele vai explicando aos poucos, não é assim. Ele já explica tudo, tudo. Não, ele vai explicando à medida que as coisas vão acontecendo, mas ele já disse, já explicou o que ele quer de você, o que ele quer. Então você fique em paz, tipo assim, não fica como se ele não tivesse explicado. Eu já te disse tudo. Então ele já tinha explicado para ela nesse caso da privação que quando me abstenho de vir é porque devo apertar nos castigos, pois isto exige minha justiça por causa dos pecados. E te expliquei também as razões. Ele já explicou. Quando eu não venho, quando eu me abstenho de vir aparecer para você, é por causa dos castigos, que eu estou castigando. E eu já te expliquei por que eu estou castigando. As razões que eu estou castigando. Aí nesse outro trecho, esse aqui é do dia 10 de dezembro de 1915. Aí o outro, dia 21 de novembro, ele explicou
o homem obriga Deus aos castigos. Ele já tinha explicado em outros trechos sobre isso. Então eu já te expliquei por que que eu não venho. Eu já te expliquei que é porque eu estou castigando. E eu já te expliquei por que que eu estou castigando. Então, se eu não estou aparecendo na sua frente, você já sabe o motivo que eu estou castigando. E se eu estou castigando, você também já sabe o motivo. Então, fique em paz. Fique em paz. E aí ele fala: primeiro você não acreditou que era para punir, pelo que eu não vinha como de costume, porque você não ouvia que no mundo aconteciam grandes castigos. Agora você ouve. E apesar disso, duvidas ainda? Não é isto me tentar? Então ele já tinha explicado para ela: eu não venho porque é para punir, para castigar. E eu vou castigar por causa disso. Mas ela não estava vendo ele castigando. Então ela poderia ficar pensando: ah, ele falou que não vem porque ele está castigando, mas eu não estou vendo castigo nenhum. Eu não estou vendo esses castigos apertar, esses castigos piorar. Então aí ela ficava aflita, tipo assim, tinha até um atenuante aí para ela estar aflita, porque ela não estava vendo ele castigar. Mas agora ela vê e ouve. Então não tem motivo nenhum para você duvidar, porque o que eu falei você está vendo acontecer. E eu achei super interessante. O que eu falei, você está vendo acontecer. E se você continua duvidando de mim, aí é me tentar. Porque eu falei, eu não tô vendo porque eu tô castigando. Mas você não tá vendo, cadê os castigos? Não tô vendo? Agora você tá vendo. Então, e você ainda tá duvidando, isso é me tentar. Então é interessante porque Jesus ele sempre mostra pra gente o que ele fala. E se a gente ainda duvida, é um tentar Deus, né? Ele falou no Kairos, isso que eu tava falando, ele falou no Kairos, eu tô reinando. Essa exposição toda, as coisas não ficarem ocultas, é eu que tô fazendo isso. É eu que tô mostrando tudo. O demônio ele ganha quando as coisas são ocultas. Ele é o ocultismo, satanismo, ocultismo. Isso aí é coisa das trevas. As trevas. Mas quem traz a luz para tá vendo toda a situação, a gente tá vendo tudo que tá acontecendo, é Deus. E aí ele falou isso no Kairos. Aí eu vejo essa situação do menino na sacolinha, não ficou oculto. O cachorro foi lá e pegou aqui a criança, ó. Quem tava fazendo isso é Deus. Então aí ele falou isso no Kairos. Eu tô reinando. Isso que vocês estão vendo é eu que tô fazendo. Mostrando tudo. O que estava oculto, o que as pessoas fazendo oculto. E ninguém via, ninguém via, ninguém via. Imagina essa mulher, supõe assim, que ela é uma pessoa que todo mundo acha assim, uma pessoa boa, nossa, como ela é boa. Ninguém via o que a pessoa está fazendo no oculto. Agora Deus está mostrando. Essa mãe falando, eu sou boa, cuido do meu filho, esses dois pais. Eu sou bom, nossa, meu filho, não sei o quê. Aí a gente tá vendo, tá sendo mostrado, o menino, o laudo médico tá lá. As- a- Examinaram o corpo dele e viram que ele morreu por causa disso. Hemorragia interna. De tanto trauma que ele sofreu. De tanto que ele foi espancado, judiado. Quebraram os ossos dele. Arrancaram os cabelinhos dele. Meu Deus do céu. Então, tudo lá que tá no laudo. E aí, Jesus tá mostrando. É ele que tá mostrando. E o demônio fica furioso, como ele falou, porque as coisas estão se revelando. É Deus que tá fazendo isso. Ah, então, se a gente ainda duvida, o que ele falou no Kairos, assim, eu vi, nossa, realmente, Senhor, o Senhor tá mostrando. O cachorro pegou a sacolinha e levou lá para todo mundo. Aqui, gente, olha aqui o que aconteceu, a criança abortada. O cachorro mostrando, o cachorro pegou. Deus movendo a criação. Meu Deus, assim. Então, e tudo mais acontecendo, tudo mais sendo exposto, né? Essa mãe falando, não, não fiz nada não, a gente cuidava, nós dois, cuidava tão bem da criança. Aí mostra os áudios dela. O jeito que ela falava com a criança e da criança.
está tudo sendo revelado, o que estava no oculto, né? Até a Cecília colocou aqui é, tudo na Bíblia, né? Tudo que foi dito no escuro será ouvido na claridade. E o que se sussurrou dentro de casa será anunciado dos telhados para que todos ouçam. E assim, tudo revelado, né? Minha filha, coragem, eu não te deixo, mas estou dentro de ti, ainda que nem sempre me vejas. E tu juntas-te sempre comigo. Se fizeres a tua oração, corre na minha e faz a tua, assim como tudo o que fiz com as minhas orações. A glória que dei ao Pai, o bem que impetrei a todos, também tu o farás. Se obras, faze que o teu ato corra no meu, e este o faço teu. Assim terás em teu poder todo o bem que fez a minha humanidade, que santificou e divinizou tudo. Se sofres, teu sofrer corra no meu, e este o faça teu. E assim terás em teu poder todo o bem que fiz na redenção. Com isto tomarás os 3 pontos essenciais da minha vida, e à medida que o fizeres, sairão de ti mares imensos de graça que se derramarão para o bem de todos. E eu verei a tua vida não como tua, mas como minha. Então ele está falando para a gente, sempre que for rezar, trabalhar, ou nos sofrimentos, unir aos dele, unir a nossa. Ele falou, estou dentro de você. Então, tudo que você for fazer, faça comigo, em mim, com a minha vida. Que seja sempre a vida dele, né? Se manifestando. Que seja sempre ele. E aí ele falou dos 3 pontos essenciais da vida dele: a oração, a oração, o trabalho e o sofrimento. A vida é essencial, o essencial da vida de Jesus, que é a vida que a gente vive. A oração, o trabalho e o sofrimento. Sempre unir tudo à vida dele. E aí vai ser ele vivendo, como ele fala. Ele veste a gente como roupa, né? A gente nunca fazer nada por nós mesmos, mas sempre para ele, com ele, nele. Minha filha, coragem eu não te deixo, mas estou dentro de ti. Então, se ele está dentro de nós, então a gente faz tudo com ele. Você não pode ignorar isso, né? Está dentro de nós. E é para fazer tudo junto com ele, juntos. Então, ainda que nem sempre me vejas, e tu juntas-te sempre comigo. Se fizeres a tua oração, corre na minha e faz a tua. E fazer igual a dele. Rezar como ele rezava. Corre na minha e faz a tua. Assim como tudo o que fiz com as minhas orações, a glória que dei ao Pai. O bem que impetrei a todos. Também tu o farás. Se obras, faze que o teu ato corra no meu. E este o faça teu. Assim terás em teu poder todo o bem que fez a minha humanidade. Que santificou e divinizou tudo. Se sofres, teu sofrer corra no meu, e este o faça teu. E assim terás em teu poder tudo o bem que fiz na redenção. Com isso tomarás os 3 pontos essenciais da minha vida: a oração, o trabalho e o sofrimento. E à medida que o fizeres, sairão de ti mares imensos de graça, que se derramarão para o bem de todos, e eu verei a tua vida não como tua, mas como minha. Amém, filho?